A Dimac sempre foi uma grande parceira do Oeste Rural, desde a sua fundação. Parabéns, Oeste Rural. Bom dia! Bom dia aos produtores de leite catarinenses e gaúchos que vivem um bom momento, como o Oeste Rural tem mostrado todos os domingos. Pois em breve, a Cosuel, cooperativa de Encantado, que reúne produtores de leite e suinicultores, vai implantar em propriedades de associados um projeto piloto de 12 ordenhas robotizadas no sistema de condomínios com equipamento importado da Suécia. São cerca de 70 produtores envolvidos. Cada um fica responsável pelo fornecimento da silagem para o condomínio conforme o número de animais alojados. Pagam o aluguel e recebem o cheque todos os fins de mês, correspondente à sua participação. Todos, porém, são unânimes em afirmar que o que buscam é também uma melhor qualidade de vida para suas famílias. O investimento supera os 16 milhões de reais. E realmente a atividade é desgastante e de muito sacrifício para os ordenhadores, cujo serviço começa quase sempre às 5 horas da manhã, seja inverno ou verão. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio Orgânica Nutrição e Saúde Animal. Estimulac Orgânica Mamite, uma dupla de peso no controle da mastite, aprovada pelos produtores de leite. E Pipe Máquinas, concessionária Massey Ferguson há 50 anos. Conheça as modernas instalações da Pipe Máquinas de Chapecó no acesso Plínio Arlindo Denez e em Xanxerê, junto à BR-282. Muito mais espaço para seus clientes. Os cuidados com a alimentação das novilhas, vacas jovens e adultas devem aumentar no inverno. Como disse recentemente aqui no Oeste Rural o médico veterinário Edgar Geller, de 13 Tilhas, o controle do score corporal após o parto é extremamente importante para garantir animais fortes e saudáveis. Pois hoje você vai ver o que o bem-estar animal significa também em instalações limpas e confortáveis. A má nutrição no inverno é uma porta de entrada para inúmeras doenças e infecções respiratórias. Por isso, silagem e ração é o que não faltam na propriedade, inclusive para as novilhas já inseminadas. Com a chegada dos primeiros dias de baixas temperaturas, chegam também alguns problemas de saúde dos animais, principalmente respiratórios e também ligados ao score corporal. Por isso, o Oeste Rural veio até a propriedade da família Arcego, aqui em Xanxerê, pertinho da cidade, considerada referência na região, para falar sobre o que deve ser feito para garantir a sanidade dos animais, mesmo com temperaturas baixas. As novilhas é uma categoria muito importante porque muitas vezes o produtor não leva em consideração, sendo que ela vai ser a futura matriz, a futura produtora de leite. Então, nesse período, com a entre-safra de comida, é muito interessante a gente ter comida para os animais na questão você melhorar, que é o que você fala em bem-estar animal, dar uma condição para o animal sobreviver agora esse período ou melhorar o período agora de transição de comida. Então tudo isso vem melhorando o score corporal, melhorando a condição, dando condição para ela, como ao fundo a gente vê novilhas que estão sendo bem tratadas, bem nutridas, com score corporal bom, tendo sua capacidade reprodutiva e a sua capacidade produtiva garantida no futuro. Nós todos de manhã e de tarde, nessa época do ano, esse período que é a transição de pastagem, né? A de verão praticamente se foi, a de inverno está começando a ter, então falta alimento no campo. Então é a época que o produtor tem que investir no tratamento dos animais, nas novilhas também, tratar com silagem, concentrados, para não deixar o score corporal delas decair. Uma caminhada pela propriedade mostra a preocupação da família Arcego com o bem-estar dos animais. Paralelepípedos na área de entrada para a ordenha garantem a limpeza dos cascos e das instalações em dias de chuva. Esse conforto vai refletir na produção. Então, o que isso me diz? A gente evita problemas de porodermatites, a gente evita problema de casco, falando a grosso modo, a gente não tem problema de queda de produtividade. Então, o animal, já só o fato de você evitar lesões de casco, lesões de claudicação no animal, o animal fica com dor. Ficando com dor, ele ocupa grande parte de toda a dieta, de todo o bem-estar que ele tem. Em vez dele produzir leite, ele acaba passando para uma enfermidade. E é isso que a gente quer evitar. Nós aqui estávamos enfrentando muito problema de baro, atolador, as vacas estavam tendo dificuldade. Nós que trabalhamos na propriedade também estávamos tendo
problemas para conseguir transitar, por excesso de barro. Pega tempo de inverno, chuvaradas, a umidade do ar aumenta, os dias são mais curtos e o barro vai se formando. E a produção de leite realmente é alta na fazenda Arcego. São entregues cerca de 100 mil litros mês para a indústria, com média de 24 litros vaca dia em 2 ordenhas. Os meses de frio é a época que o produtor ganha mais dinheiro com o leite. A vaca holandesa, principalmente, ela gosta de uma temperatura entre 4 a 15 graus, então na época do inverno essa temperatura quase é constante na propriedade. Elas produzem mais leite devido à temperatura baixa que elas gostam. Os alimentos de inverno, o aveia e o azevém, são pastos de melhor qualidade, aumentando a produção devido a isso e diminuindo o custo da dieta, diminuindo proteína na dieta dos animais. Outra coisa que no inverno é bom, aumenta a reprodução dos animais, a fertilidade dos animais é bem maior. A observação de cio também é melhor, aumenta a visibilidade, porque no verão, temperatura alta, os animais não se movimentam muito para o produtor ver cio. Sobre o aumento da fertilidade no inverno, conforme frisou o produtor, o médico veterinário da Eirapuã Genética faz algumas colocações. Só vai melhorar a condição de fertilidade do animal quando melhora a comida, a ingestão, o conforto térmico, ou seja, tudo está ligado ao bem-estar animal. Tudo se liga ao bem-estar animal. Então, se o animal não tem problema de casco, não tem problema sanitário, não tem problema digestivo, questão de dieta, acidose, alcalose, problema de má nutrição. Então, como nessa época, bem alimentado, como o Leandro frisou a questão importante da questão nutricional desse período, aumentando a energia, aumentando o teor de proteína, energia líquida dos animais, a parte reprodutiva começa a melhorar. Isso juntamente com a questão ambiental, que é o que ele falou do conforto térmico. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio Orgânica Nutrição e Saúde Animal. Estimulac Orgânica Mamite, uma dupla de peso no controle da mastite, aprovada pelos produtores de leite. E Pipe Máquinas, concessionária Massey Ferguson há 50 anos. Conheça as modernas instalações da Pipe Máquinas de Chapecó no acesso Plínio Arlindo Denez e em Xanxerê, junto à BR-282. Muito mais espaço para seus clientes. O conforto e bem-estar animal irá refletir diretamente na produção de leite de cada animal, como disse aí o próprio produtor Eliandro Arcego. E a fertilidade dependerá muito do score corporal e principalmente de uma alimentação rica em proteínas e energia, segundo o médico veterinário da Eirapuã Genética de Xanxerê. E depois dos comerciais, o Luiz Milani e a Jaqueline vão aprender como fazer uma alimentação rica em energia para evitar a mortalidade das abelhas no inverno. Pois essas operárias e grandes amigas dos apicultores também precisam de cuidados especiais em temporadas de baixa temperatura. Em um minuto aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alfa, Dimac, Aurora, Osesc e Cooper Águas. Cooper Alfa, uma das maiores cooperativas do Brasil. Desenvolvendo o setor econômico e partilhando conhecimento e riquezas. Mas a Alfa vai além disso. Está presente nas comunidades onde atua, levando conhecimento técnico, industrialização e potencial de comercialização. Os ideais das 16 mil famílias associadas norteiam os passos rumo ao futuro, pensando sempre na ação de forma clara, firme e perseverante. Afinal, cooperar é bem mais desafiador que competir, deixando nossas individualidades em favor de resultados coletivos. Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. Meu nome é Pedro e quero um dia ser dono do meu próprio negócio. Por isso, o cooperativismo faz parte dos meus planos. Você sabia que o cooperativismo é uma das formas mais inovadoras e criativas de empreendedorismo? Que está presente nos principais debates mundiais sobre sustentabilidade? O fato é que a coletividade traz resultado. É rentável. Para mim, para você, para todos ao redor.
Em Santa Catarina é só notar, as cooperativas são modernas e estão por toda parte, gerando resultados financeiros e sociais por onde passam. E o índice de desenvolvimento humano é maior quando elas estão por perto. Percebeu? Cooperar é um grande negócio para todos. Ninguém perde quando todo mundo ganha. E você, vem junto para esse futuro? Acesse cooperarofuturo.com.br e saiba mais. Cooperativismo. Os catarinenses prontos para o futuro. A DIMAC não para de realizar entregas para agricultores de todo o oeste de Santa Catarina. É o tão aguardado lançamento da Yamar Agritec modelo 1175, sem cruzetas, eixo dianteiro blindado, pneus maiores e a mesma economia. Um verdadeiro presente da DIMAC e do Mais Alimentos para quem já conhece a tecnologia japonesa. Vá conhecê-lo na DIMAC em Chapecó, a sua concessionária Yamar Agritec. A sua lavoura merece um cuidado especial. Utilize fertilizantes com a marca do cooperativismo catarinense. Ureia aditivada Cooperene, exclusividade Fecoagro. Fertilizante Ferticooper com fórmula diferenciada. Cooper Pasto Plantio e Cooper Pasto Nitrogenado. Superfértil, um adubo especial com termofosfato e orim. E Fertimais, potencializado com K30, um produto diferenciado. Na hora de comprar fertilizante, peça com a garantia da Fecoagro. A partir de agora, você compra Chevrolet S10 LTZ Turbo Diesel assim, pagando aos pouquinhos. Uma picape top de linha que reúne força e tecnologia, com 30 meses para pagar. E o melhor, com taxa zero. Chevrolet S10 LTZ, carregada de histórias, movida por desafios. Vem até a Navajo falar conosco. Navajo, concessionária autorizada Chevrolet para Xanxerê e região. Produtor rural e comerciante, Grupo Gerador Seraçá é elemento-chave em qualquer projeto. Aviários, salas de ordenha, construção civil, indústrias, supermercados e outras atividades. Capacidade de 5 a 625 kVA. Evite prejuízos, adquira um gerador com a qualidade Seraçá e durma tranquilo. A produção de mel do oeste ao litoral de Santa Catarina é um dos pilares de sustentação da agricultura familiar. Por isso, as abelhas também merecem atenção especial no inverno. Saiba então como preparar um alimento rico em energia para essas operárias amigas. A nutrição das abelhas é uma das principais ferramentas da apicultura moderna. Ela é capaz de determinar o fracasso ou sucesso da atividade. No período outono-inverno, o apicultor deve fornecer alimentação de manutenção para as colmeias. A veterinária Rúbia explica como é esse tipo de alimento. Para essa fase de manutenção, então, que é no outono e inverno, a gente vai usar um xarope que a gente chama de xarope concentrado, em que para a preparação desse xarope nós utilizamos 3 partes de açúcar e 1 parte de água. Misturamos isso, levamos ao fogo e assim que levantar a fervura pode ser desligado. Nesse caso de alimentação de manutenção, o xarope concentrado vai ser fornecido então para as colmeias e o volume total de açúcar durante essa fase normalmente se usa em torno de 10 kg de açúcar por colmeia. Claro que isso não é fornecido todo de uma vez só, conforme as abelhas vão consumindo para não deixar também esse xarope azedar ou estragar dentro da colmeia. Existem várias fórmulas de ração proteica para fornecimento para as abelhas. Nós vamos explicar aqui uma fórmula bem simples em que temos açúcar e levedura de cerveja. Então, nós vamos fazer uma mistura aqui de 1 kg, sendo que deste 1 kg nós vamos adicionar 650 gramas de açúcar refinado. Isso é muito importante que o açúcar seja açúcar refinado, porque ele é um açúcar fininho. Adicionamos então ao açúcar 350 gramas de levedura de cerveja ou levedura de cana-de-açúcar. Essa mistura então deve ser bem misturadinha mesmo, para não ficar partes separadas do açúcar e da levedura, para que ela não consiga selecionar. E nesta alimentação de manutenção,
nós podemos fornecer a ração assim mesmo, seca, porque nós vamos fornecer pequenas quantidades. O objetivo é só de deixar essas abelhas que já estão na colmeia fortes até a próxima entrada de néctar ou a alimentação de estimulação. A recomendação é que o apicultor forneça 1 a 2 colheres de sopa de alimento proteico por colmeia a cada 15 dias. Outro manejo importante é o fornecimento de alimentação para estimular a postura da rainha. Junto com essa alimentação energética, nós precisamos fornecer a alimentação proteica, que é exatamente a mesma fórmula utilizada para alimentação de manutenção, só que dessa vez, em vez de ser fornecida seca, nós vamos administrar na forma de bifes para a colmeia, então misturando água na quantidade suficiente para se fazer uma pasta que não grude na mão. A água deve ser adicionada aos poucos. Vai colocando um pouco de água e vai misturando. Agora a gente está chegando no ponto certo para confeccionar os bifes, em que essa massa já não está mais grudando na mão, mas ao mesmo tempo não está dura ao ponto que as abelhas não consigam ingerir. Então esse aqui é o ponto para se fazer os bifezinhos. Para fazer os bifes, então, a gente separa porções dessa massa que já está pronta, em torno de 100 a 200 gramas por colmeia. Para manter a umidade da massa do bife, a gente coloca dentro de saquinhos, que pode ser como esse aqui, saquinho plástico, ou aquele filme que a gente utiliza para embalar alimentos. Então, dessa forma, ele vai ser fornecido lá na colmeia, tendo cuidado de, na hora de colocar ele em cima dos favos, abrir o fundo ou fazer pequenos rasgos no plástico para facilitar o consumo pelas abelhas. Além de todos esses cuidados com a nutrição das abelhas, é importante ficar atento ao manejo correto do apiário, para evitar que as famílias morram de frio no inverno. As abelhas são responsáveis por boa parte das exportações brasileiras. O mel do Brasil é muito valorizado no mercado internacional. O motivo é a rastreabilidade do produto, cujos consumidores podem identificar em qualquer parte do mundo onde ele foi produzido. Em 2006, porém, após o embargo imposto pela União Europeia, o produto do Brasil sofreu uma forte desvalorização internacional. Nós tivemos um pico aí de $2.700, $3.000 a tonelada para $1.300, $1.200 a tonelada na fase do embargo. A boa notícia só veio 2 anos depois. Com a crise, as exportações despencaram e os apicultores brasileiros passaram a produzir o mel orgânico e o destino do produto brasileiro mudou para os Estados Unidos. Com isso, a União Europeia voltou atrás e suspendeu o embargo para a alegria dos produtores. O primeiro embarque foi de 400 toneladas para a Alemanha. Vida nova, depois do embargo, e uma expectativa muito boa. Há muitos anos que não se vê um ano de tanta produção de mel. Pois esse filme, os suinocultores também já viram inúmeras vezes, só que os algozes são os russos que costumam alegar motivos não muito convincentes para justificar embargos à carne suína. Veja depois dos comerciais. Como anda o plantio direto nas lavouras de Santa Catarina? Milton Veiga mostra como ele deve ser feito nos padrões tradicionais. Essa é o seu Carlos Fonseca e Dona Verônica e o genro Ismael Granzotto e esposa Cristina, lá da cabeceira da divisa, vão gostar com certeza. Em 1 minuto aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alfa, Dimac, Aurora, Osesc e Cooper Águas. Todo mundo vai cooperar para fazer a melhor torcida do Brasil. E na Aurora Alimentos, cooperar está na essência, há 45 anos. Mais de 70 mil famílias fazem da Aurora uma das maiores cooperativas de alimentos do país. Em 2014, a família Aurora, além de torcer, está preparada para fazer de cada lance, cada intervalo, cada comemoração, a sua hora mais gostosa. E você?
Tá preparado? Aurora, a hora mais gostosa do dia e da torcida brasileira. A Cooperáguas nasceu como uma cooperativa de pequenos produtores interessados em unir forças para criar um mercado competitivo na compra e venda de cereais. A união, que começou com um pequeno grupo de produtores, faz da Cooperáguas uma força nacional, gerando emprego e renda para muitas famílias. Hoje somos líderes nacionais na comercialização de feijão e a maior exportadora do Brasil. Cooperativismo, uma união que dá resultados. Entregar o combustível nas empresas já é uma rotina para os motoristas do TRR Safra Diesel. Eles chegam na hora certa para as entregas nos mais distantes locais. Isso é ganho de tempo para os encarregados do setor, qualidade no combustível e mais economia para as empresas. Ligue 2049-6000 e seja você também um cliente do TRR Safra Diesel. Você vai sentir a diferença. Tratorno, recuperadora de máquinas agrícolas, completo serviço de torno e solda, e profissionais com longos anos de experiência em máquinas agrícolas. A Tratorno alerta os produtores de leite: falta de energia pode provocar sérios prejuízos. Instale um gerador a gasolina em sua sala de ordenha e evite aborrecimentos. Consumo inferior a 1 litro por hora. Tratorno, Rua João Batista Zeca, próximo ao Fórum, bairro Passo dos Fortes, Chapecó. O bairro Alvorada tem a melhor pizzaria da região. Apetitos, mais de 50 sabores, salgadas e doces, assadas em forno a lenha. Aos sábados e domingos ao meio-dia, espeto corrido, com carnes nobres selecionadas, cupim, picanha e costelão servidos na mesa. Buffet completo de comidas quentes e uma variedade de sobremesas de dar água na boca. Restaurante e pizzaria Apetitos, Rua Leopoldo Sander, em frente ao Sesc Senat, Chapecó. Óticas Precisão, do Paraná ao Rio Grande do Sul. Óculos de grau e de sol e as mais lindas armações em até 8 vezes. Passe lá e confira. A sua lavoura merece um cuidado especial. Utilize fertilizantes com a marca do cooperativismo catarinense. Ureia aditivada Cooperene, exclusividade Fecoagro. Fertilizante Ferticooper com fórmula diferenciada. Cooperpasto plantio e Cooperpasto nitrogenado. Superfértil, um adubo especial com termofosfato e orim. E Fertimais, potencializado com K30, um produto diferenciado. Na hora de comprar fertilizante, peça com a garantia da Fecoagro. Na AgroSul Agropecuária você encontra a maior variedade de rações para cães e gatos pelos menores preços. Ração Caspet, adulto 8 quilos, só R$ 33,90. Seu melhor amigo merece também conforto e bem-estar. Na AgroSul Agropecuária você encontra calopsitas, moedeiras, pintos caipiras, coelhos e codornas, chucar e outras aves exóticas. Passe na AgroSul Agropecuária, onde os criadores se encontram. Difícil é você sair sem levar nada. Rua São Pedro, pertinho da Aurora, em Chapecó. E a comissão organizadora da Festa da Colonização Italiana envia convite ao Oeste Rural para a 13ª edição, que será realizada este ano na sede Figueira, no próximo sábado, dia 5 de julho. O jantar típico italiano será servido a partir das 19h30 e consta de muita polenta com galinha, carne suína assada, fortaia, formaggio, salame e outras delícias. Foi comemorado no último dia 15 de abril o Dia Internacional de Conservação do Solo, um tema constantemente abordado aqui pelo Oeste Rural. O pesquisador Leandro Wildner tem feito inúmeras palestras alertando os produtores sobre a pouca palhada no solo, responsável pela erosão e bem abaixo dos padrões tradicionais recomendados por ele e pelos amigos do solo do Alto da Serra. Em Campos Novos, o pesquisador Milton da Veiga também falou para a repórter Leonir Malgarese sobre o plantio direto e a importância da palhada para reter a água,
conservar o solo e evitar a erosão. Daí nós podemos observar que no intervalo entre uma fileira e outra da semeadura, nós mantemos a superfície do solo coberta, o que vai continuar protegendo o solo do impacto das gotas das chuvas e também da insolação, que resulta numa evaporação menor de água do solo e que isso vai se refletir então durante o ciclo da cultura no sentido de ter mais água disponível para as plantas se desenvolverem. Na região de Campos Novos, o plantio direto é uma técnica muito utilizada pelos produtores. É o caso da família Durignon. Aqui encontramos 3 gerações tomando conta das lavouras. O patriarca Antero Durignon, com 78 anos, o filho José, com 53 anos, e um dos sucessores, o Leandro, com 27 anos de idade. A área de plantio é de 250 hectares, onde eles cultivam milho, soja e pastagem de inverno. Todas as lavouras são cultivadas no sistema de plantio direto. Bem, aqui na sequência o agricultor então vai semear uma pastagem de inverno, vai fazer através de semeadura direta, então essa palhada da soja vai continuar protegendo o solo e em torno de 15 dias vai germinar essa cultura de inverno, que no caso dele é a pastagem, mas poderia ser uma planta de cobertura do solo, que protegeria o solo durante todo o inverno. E se essa pastagem for bem manejada, ao final do seu ciclo, então nós vamos ter novamente uma boa cobertura do solo para que se implante a cultura subsequente. Neste caso aqui nós podemos ver que no ano anterior nesta área foi cultivado o milho, que ainda tem os resíduos da cultura do milho aqui, demonstrando que o agricultor efetivamente está fazendo uma rotação de cultura nessa área, que é um dos pilares do sistema plantio direto. Seu Antero, o senhor foi um dos pioneiros aqui nessa região no plantio direto, né? Foi, sim. Por que o senhor resolveu investir e adotar a tecnologia do plantio direto? Porque nós queríamos mudar, né? Mudar porque do jeito que nós fazia, todo ano nós lavrava, pateava, vinha enxurrada, levava embora a metade da terra, né? E começamos com o plantio direto, foi onde que melhorou bastante. O Leandro é quem vai dar continuidade ao trabalho implantado pelo avô, o seu Antero. Já formado em agronomia, não pensa em deixar a propriedade. De olho no futuro da agricultura, este jovem produtor aposta em tecnologias sustentáveis no campo. Toda a nossa área cultivada é em sistema de plantio direto. Uma pela facilidade e pela redução de custos, né? Facilidade em plantio mesmo. E outra pelo benefício que agrega ao solo, o que torna as produtividades de hoje bem superiores às produtividades de 20 anos atrás. E está mais que provado que essa produtividade, esse incremento, se dá um dos fatores principais é o plantio direto. Muito bem, você poderá rever nossos programas pela internet. Acesse o YouTube, digite Oeste Rural e a data em que o programa foi exibido. E também pela TV Coop SC da FECOAGRO, todas as terças e sextas-feiras ao meio-dia. Com reapresentação às quintas-feiras às 7h10 da manhã. E esta edição termina aqui. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.